الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه ومل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, Senhor do universo, Criador de tudo e de todos, e que as bênçãos sejam derramadas ao derradeiro e o mais nobre profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Na conversa de hoje gostaria de dar seguimento a uma conversa que já havíamos iniciado, falando concretamente das ilações dos difíceis momentos da vida do profeta Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nos encontramos no mês de Zil-Hijjah, o mês em que marca o fim da peregrinação, um dos pilares do Islã. O cumprimento foi neste mês, e o mês em que este ritual de Hajj, a peregrinação, tem a ver com incidentes da vida de Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Foi um patriarca da humanidade, reconhecido em todas as religiões, que sacrificou, passou por momentos difíceis, e Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ordena ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dizendo: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a seguir a doutrina de Ibrahim alayhi salam. Hoje iremos partilhar, inshallah, neste curto intervalo de tempo, alguns aspectos que nós podemos escolher como ilação, que possam servir de consolo nas nossas vidas, que possam servir de ilações para a correção da situação que provavelmente possamos a viver. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão menciona passagens de vários povos, passagens de profetas no Corão, e Allah subhanahu wa ta'ala diz que esta menção tem um propósito. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Neste relato, nesta menção, nas histórias que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, Allah diz: há ilações por serem extraídas. Para quem? Os dotados de inteligência. Li'ulil albab, para aqueles que conseguem refletir e chegar a uma conclusão. Por que Allah tinha que contar histórias para nós? Histórias de profetas. Não é? Por que tinha que mencionar isso? Allah menciona aqui, neste versículo do Corão, que deve ser extraído alguma ilação e corrigir os erros que outros povos praticaram, não é? As transgressões de outros povos não podem ser as mesmas transgressões deste povo, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este é o propósito de ser mencionado, para que haja uma correção, para que os mesmos erros não sejam repetidos. Portanto, falando de Ibrahim alayhi salam, Allah chama de Ibrahim de uma nação. Ibrahim, inna Ibrahim kana umma. Allah diz que Ibrahim era uma comunidade, uma pessoa. Allah quer dizer, era uma comunidade, era uma nação. Kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Era uma comunidade, qanitan, era devoto. Ibrahim era devoto, lillahi hanifa, que puramente dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala.
puramente dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, e nunca foi dentre os politeístas, nunca foi mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ibrahim era uma nação, era uma comunidade, né? Da qualidade que ele tinha, daquilo que ele fazia, daquilo que ele passou. Allah chamou ele como se fosse uma comunidade, Ibrahim como se fosse uma comunidade. Isto vamos conjugar com outro versículo do Corão, onde as pessoas pensavam que Ibrahim era um simples jovem. Era um simples jovem, não era um simples jovem. Ibrahim era uma pessoa de uma posição extremamente elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão aquilo que as pessoas achavam de Ibrahim alayhi salam. Quando Ibrahim destruiu aqueles ídolos todos que eles adoravam, perguntaram: "Man fala hada bi alihatina?" Quem foi esse que fez isso com os nossos deuses? Quem foi que destruiu? A resposta: Samina fatan yuqalu lahum Ibrahim. Nós ouvimos, não é? Ouvimos acerca de um jovem cujo nome é Ibrahim. Pensava que fosse uma pessoa normal. Não, perante Allah subhanahu wa ta'ala, nos olhares das pessoas, como se fosse uma pessoa normal, perante Allah tinha um status muito elevado. As pessoas são assim. Nós podemos olhar para alguém, achar que é uma pessoa simples, não tem nenhuma posição perante nós. O status dele é baixo, não tem dinheiro, não tem uma casa boa, não tem um meio de transporte adequado que possamos respeitar. Hoje nós respeitamos o dinheiro da pessoa, não a pessoa em si. Quem tem muito dinheiro tem uma posição, não é, de destaque na sociedade. Quem tem muito dinheiro, não é, há respeito para ele. Mas quem não tem dinheiro, por mais que seja muito inteligente, ninguém olha para ele. Allah chama aqui a atenção à inteligência. E a inteligência que Allah considera é aquela inteligência que leva a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: "Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Aqueles que escutam a palavra de Allah e seguem naqueles ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: esses é que são dotados, esses é que são guiados por Allah e esses é que são os dotados de inteligência. Portanto, as pessoas pensavam Ibrahim alayhi salam ser uma pessoa simples. Ibrahim perante Allah era uma pessoa de um status muito alto. Assim como dentre os sahabas, a passagem que encontra-se no Musnad Ahmad, Abdullah ibn Mas'ud uma vez esteve a subir numa árvore a mando do profeta sallallahu alaihi wasallam para tirar algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia solicitado. Então Abdullah ibn Mas'ud subiu nessa árvore e a canela de Abdullah ibn Mas'ud ficou exposta. Essa parte entre o joelho e o pé, a canela ficou exposta. Então outros sahabas começaram a rir. Começaram a rir de Abdullah ibn Mas'ud. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Ma yudhikukum?" O que estamos a fazer rir? De que vocês se riem? Então eles responderam: "Min diqqat saqihi." Não é? Estamos a olhar por causa da canela dele. Tem uma canela muito fina. Então estavam a rir. Não é? Você vê uma pessoa muito magra, não é? Canela fina, uma pessoa que você poderia ter um certo pensamento, mas você admira quando alguma coisa fica exposta dele. Então, eles estavam a rir de Abdullah bin Mas'ud. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Walladhi nafsi biyadihi." Eu juro por aquele ser em cujas mãos está a minha alma, está a minha vida. Lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Estas canelas que vocês estão a rir de Abdullah bin Mas'ud, no prato da balança, no dia de Qiyamah, essas canelas terão peso superior a montanhas de Uhud. Você está a olhar para alguém, está a rir de alguém, achar que ele é nada. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, um exemplo vivo aqui de Abdullah bin Mas'ud, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer o peso perante Allah subhanahu wa ta'ala que este sahabi tem, não é? Está acima da montanha de Uhud. Portanto, este é um dos exemplos que nós podíamos aqui, um dos exemplos que mencionamos, de vários outros que nós podemos mencionar, que nós não podemos medir as pessoas, o valor das pessoas pela aparência. O valor das pessoas, o verdadeiro valor, está com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que conhece, Allah é que sabe quem são os seus aliados, Allah é que conhece quem são os seus walios. Portanto, você por mais se identifica, por mais que se considera um waliullah,
acha superior perante as pessoas, se esta classificação não estiver perante Allah subhanahu wa ta'ala, você é zero, não tem nenhuma relevância. O nosso esforço a todo dia deve ser como é que eu posso melhorar e estar mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala e muito menos menosprezar quem quer que seja. Portanto, dentre as ilações que nós podemos aqui mencionar no que concerne a vida de Ibrahim alayhi salam, de alguns aspectos que nós também já havíamos falado, nós falamos que as pessoas, quando Ibrahim alayhi salam começou a chamar para Allah, as pessoas ficaram insatisfeitas. Não iremos mencionar por sequência da sua vida, mas aspectos que possamos extrair alguma lição. Independentemente daquilo que poderia ser a sequência, o que nos interessa é trazer colher alguma lição daquilo que foi a vida de Ibrahim alayhi salam, conforme Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui, não é, nestes versículos que nós aqui mencionamos. Ibrahim era um indivíduo grato a Allah, shakira li'anumi, agradecia, não é, era grato a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que Allah proporcionou. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Ibrahim e guiou para o caminho reto. Wa atainahu fid dunya hasana. E nós proporcionamos, nós concedemos muita coisa boa a Ibrahim alayhi salam, ainda nesta face da terra. Wa innahu fil akhirati lamina salihin. E no além ele ainda será considerado dentre os virtuosos. O que podemos aqui mencionar, não é, como ilação, Ibrahim foi ordenado a emigrar pela causa de Allah. Estamos só a falar com continuidade daquilo que nós estamos mencionando no dia de Eid, devemos interromper por causa da chuva. Portanto, Allah ordenou Ibrahim alayhi salam a emigrar, a sair, não é? E ir para Meca. Ibrahim foi para Meca com a sua esposa, tinha um filho pequeno, e Allah ordenou que Ibrahim abandonasse a esposa e o filho em Meca. Aquilo que nós falamos depois, que na história que estávamos a mencionar, o surgimento do poço de Zamzam. Portanto, pela ordem de Allah, ele cumpriu prontamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Ibrahim alayhi salam para construir a Kaaba, e ele fez isso com todo agrado e ânimo, juntamente com seu filho. Ele construiu a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciona a passagem no Corão: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Quando Ibrahim e Ismail estavam a construir, não é, erguer a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, o que eles disseram? Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Oh Allah, aceita de nós uma boa ação como construir o Kaaba. Nós vamos para o Kaaba, fazemos o tawaf lá. O que falar de quem construiu aquilo? Não é? A ordem de Allah, aquela casa de Allah. Então, ele a construir, não ficou com orgulho, Allah mandou-me para fazer isso, eu fiz, já estou lá. Não! Mesmo após ter praticado esta ação de erguer a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ao terminar esta obra, ele faz um dua: Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, aceita de nós. Innaka anta as-sami'ul alim. Tu é quem ouves tudo e és o conhecedor de tudo. Oh Allah, aceita de nós. Aprendemos uma lição aqui. Sempre que praticamos uma boa ação, o facto de ter praticado uma boa ação, temos que pedir que Allah subhanahu wa ta'ala aceite esta ação. Temos aqui um exemplo na passagem de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam não tinha filhos. Voltando, antes desta fase em que ele teve filhos, antes de ele ter filho, por muito tempo, ele ia pedindo filho a Allah subhanahu wa ta'ala. Os comentadores do Corão mencionam que ele teve filho na idade de 87 anos. Outra narração vem quando ele já estava nos 100. Ele tinha 100 anos. Allah subhanahu wa ta'ala deu um filho. Ele ia pedindo. Como é que pedia? Rabbi habli minas salihin. Ou Allah, conceda-me um filho virtuoso. Allah subhanahu wa ta'ala depois concedeu o filho. Ficou satisfeito Ibrahim. Ficou satisfeito. E essa satisfação não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Porque Allah depois diz a Ibrahim sacrificar este mesmo filho que ele tanto queria. Ele queria ter um filho, pediu a Allah, Allah deu. Depois Allah pôs Ibrahim outra vez à prova, para sacrificar, degolar este filho. Este filho cresceu, já estava numa idade em que ele já poderia ser útil para o pai. O pai já estava numa idade avançada, poderia ser útil para o pai. Então, Ibrahim alayhi salam vai conversar com o filho. Olha, eu sonhei a te degolar. O que você acha? O filho cresceu num ambiente saudável, num ambiente em que ele
tinha educação adequada do seu pai, era Nabi. Você entendeu? O sonho de um Nabi é uma ordem de Allah. If'al ma tu'mar. O meu pai, faça o que te é ordenado. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Eu serei paciente, se Allah quiser, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordena. Allah não queria que Ibrahim degolasse o seu filho. Era um teste. É só um teste. Ibrahim foi bem sucedido nesse teste. Allah diz ainda: Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. É um claro teste de Allah subhanahu wa ta'ala, e grande teste. Ibrahim alayhi salam foi bem sucedido. Aqui poderíamos falar da importância da boa educação, de educação aos nossos filhos, em particular nos dias de hoje. Em particular nos dias de hoje, em que a preocupação do Ocidente é desviar os nossos filhos. A preocupação do Ocidente é desviar os nossos filhos. Esta é a grande preocupação atual, desviar os nossos filhos. Essa publicidade toda que a gente vê do LGBT, sabem muito bem o que é LGBT, não é? Lésbica, gay, bissexual e transexual. Hoje nós vemos essas bandeiras todas. O alvo não somos nós. Não somos nós. Nós, por dizer, aqueles que já estão numa idade a bazar para o outro lado, não é? Não somos nós. O alvo desses são essas crianças. Os bonecos animados, programas televisivos, tudo indica aquela bandeirinha dos gays, do homossexualismo. Por quê? Porque estão a fazer um trabalho mental. Um trabalho mental das pessoas dessa geração olhar para aquilo, achar normal, porque cresceu a ver aquilo. Nós vamos repudiar. Isso não. Mas essa criança que está a crescer, a ver aquilo todos os dias, aquilo acaba sendo algo normal. Se você não trabalhar isso para teus filhos hoje, não se admire amanhã, quando você estiver à espera, falando amanhã, pode ser amanhã no verdadeiro sentido, não é? Daqui a alguns anos, ou amanhã no Qiyama. Quando você espera ver o teu filho trazer a esposa, que é sua nora, uma mulher, vai trazer a sua nora, que é um homem. Não é? Não sei como vou chamar isso. Noro. É onde caminha. É onde caminha. E hoje até os termos já estão a mudar. Os termos. Estava a conversar com alguém na segunda, terça-feira. Ele está a dizer que recebeu um convite de uma festa, onde o convite vinha para os amigos do meu pai. Amigos, não amigos ou amigas. Amigos. Até os termos já estão a mudar. Hoje, alguns documentos já não vê gênero. Você é só pessoa. Você vai escolher depois o que você quer ser. Quer ser homem ou quer ser mulher. É onde estamos a caminhar. Nós temos um dever. Nós temos um dever para com os nossos filhos. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O crente, salvai a vós próprios e a vossa família do fogo. É uma responsabilidade que nós temos. Temos que repudiar, sim. Não podemos aceitar e ficar satisfeitos. Nós não podemos fazer isso. Tem passagem aqui do Corão que eu gostaria de mencionar, ainda que tem a ver com Ibrahim, alayhi salam. Eu estava a dizer, vamos juntar isso com passagem do tempo ainda de Ibrahim, alayhi salam. O homossexualismo não é algo recente. É de lá, do tempo do povo de Lut. Era um povo que praticava esses atos abomináveis. Allah destruiu. E como destruiu? Portanto, nós temos que trabalhar, nós temos que apostar na educação dos nossos filhos. Se nós permitirmos eles verem esses bonecos animados, onde um homem está a beijar outro homem, uma mulher está a beijar outra mulher, não é? E as pessoas acham que podem fazer tudo e mais alguma coisa que bem achar, nós temos que cortar esses programas. Como é que você vai saber? Se no momento que aquilo passa, você nem está, o teu filho, a tua filha está com televisão, o tempo que você nem sequer tem tempo para conversar com seus filhos, nem sequer tem tempo para saber o que ele vê, o que não vê, amanhã vai ser muito tarde quando você quiser corrigir. Portanto, nós temos essa obrigação de dar uma educação adequada. Allah destruiu os homossexuais. Allah destruiu. E como Allah subhanahu wa ta'ala destruiu? E como Allah subhanahu wa ta'ala destruiu os homossexuais? Existia um povo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso, não é? Quando fala
de Ibrahim alayhi salam, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, os nossos anjos, os nossos mensageiros vieram ao encontro de Ibrahim alayhi salam, dando boa nova a Ibrahim alayhi salam, e depois disseram: إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ, nós vamos destruir os habitantes desta localidade. Ibrahim alayhi salam diz: إِنَّ فِيهَا لُوطًا, nessa localidade está lá Lut, que era sobrinho de Ibrahim alayhi salam. Os anjos disseram: نحن أعلم بمن فيها, nós sabemos quem está lá. لننجينه وأهله إلا امرأته, nós iremos salvar o Lut e a família do Lut nós também iremos salvar, são crentes, com exceção da esposa de Lut. Esposa de Lut, كانت من الغابرين, ela estará dentre os que serão destruídos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que Lut saia com a sua família, com os crentes, não é? Que ninguém sequer poderia olhar para trás. E Allah diz: na manhã seguinte haveria o castigo. E Allah diz: alaysa as-subh biqarib, amanhã não está distante, é já daqui a pouco tempo que este povo será destruído. Com exceção, aqui Allah fala Lut e os crentes e a família de Lut saíssem, com exceção da esposa de Lut, Nabi Lut alayhi salam. Por que a esposa fazia parte deles? Era homossexual? Não. Ela não fazia parte dos homossexuais, não era. Apesar de ela estar do outro lado, não era crente, mas não era homossexual. Allah protegeu esta honra das esposas de Nabi. Nenhuma esposa de Nabi se envolveu alguma vez em adultério ou nesse tipo de prática abominável. Portanto, ela não praticava o homossexualismo, não era. Mas ela foi contada junto com aqueles que praticavam homossexuais. Por quê? Porque ela estava satisfeita com aquilo que aquele povo praticava. A satisfação pelo homossexualismo fez com que ela fizesse parte daquele povo. Nós não podemos ficar satisfeitos com esta prática abominável e dizer: é normal, é o que acontece, é a sociedade que vivemos. Não! Se trata de uma desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso deve ser condenado a tempo todo e jamais poderemos aceitar, não é, esta prática. Sempre que estivermos diante de uma situação, repudiamos e transmitimos isso aos nossos filhos. Se nós não fizermos isso, nós teremos a nossa descendência completamente destruída. Não haverá continuidade. O fim do mundo está a aproximar-se. Essa imoralidade está a aproximar cada vez mais. E os tempos, o hadith menciona, yataqarabu zaman, não é? Os tempos vão se aproximando. E, de acordo com o hadith de Anas radiallahu anhu, ele diz: cada geração que vier será pior que a anterior. Cada geração que vier será pior que a geração anterior. Então, nós temos dito aos nossos filhos, nos nossos tempos, ou os nossos pais dizem para nós: nos nossos tempos as coisas eram assim. O vosso tempo, as coisas mudaram. E o tempo dos nossos filhos também vão ser pior. Então, nós não temos que preparar os nossos filhos para o tempo que nós vivemos no passado. Não, nós temos que preparar os nossos filhos para o tempo deles. Mas os princípios islâmicos devem prevalecer a todo momento. Portanto, não podemos deixar os nossos filhos crescerem como capim. Capim não precisa de regar. Ele cresce. Você dá tudo ao teu filho. Quer internet dá, quer celular dá, quer carro dá. E nunca está lá para controlar. Qual é a diferença que tem o teu filho com o capim? Capim, você tem que deixar ele crescer só. Não é? Tem sol, tem chuva. Aquilo vai crescer. É uma amana que nós temos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós seremos questionados acerca dos nossos filhos. E nós temos que preparar os nossos filhos para o dia em que nós não estaremos presentes. O que é que nós deixamos como legado para os nossos filhos? Esta deve ser a nossa preocupação. Portanto, Ibrahim alayhi salam, quando recebeu esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, seja para emigrar pela causa de Allah, abandonar a sua família, onde ele estava, ele não perguntou, ou ele não questionou ele próprio: será que eu vou fazer ou não vou fazer? Deixar o meu filho, minha esposa? Ou por que Allah escolheu a mim para esse teste? Não. Nós não questionamos Allah e Allah não é questionado. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah não é questionado naquilo que ele faz, mas nós seremos questionados.
Ibrahim alayhi salam, no tempo em que ele ficou, olhando 80 e tal anos sem filho, 80 e tal anos sem filho, ele não ficou a perguntar por que Allah está-me a privar de filhos. Não, ele não perdeu a esperança. O crente tem esperança sempre da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre. E ele está satisfeito com a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sabia, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahab liman yasha'u inatha, wa yahab liman yasha'u dhukur. Para os que não têm filhos, fazem tratamento, fazem tudo. O que você tem que fazer? É optar pelos meios, conforme estávamos a dizer. Nós temos que optar pelos meios para alcançar aquilo que é o resultado que nós pretendemos. É o que nós temos que fazer. Por isso eu dei o exemplo de Maryam, alayhi salam, quando deu luz a Jesus, a Isa, estava completamente fraca e Allah podia mandar tâmaras com anjos para entregar a Maryam. Allah diz: "Huzzi ilayki bi jiz'in nakhla", abane a tamareira, vai cair tâmara. Maryam encostou um gesto simples à tamareira e caiu tâmara. Então, temos que fazer alguma coisa. Portanto, nós temos que saber, nós optamos pelos caminhos. Você não tem filho, você deve fazer tratamento, provavelmente haja algum problema, seja da sua parte da sua esposa, faça alguma coisa. E o fim, se não está a dar certo, você deve saber, com capacidade ou sem capacidade, fim do dia quem dá filho é Allah. Yahab liman yasha'u inatha, wa yahab liman yasha'u dhukur. Allah não diz você tem capacidade de ter filho ou filha. Allah diz Ele é que concede. Ele dá filhos ou dá só filhas a quem Ele quer. Allah é que dá só filhas a quem Ele quer. wa yahab liman yasha'u dhukur. Allah dá só filhos a quem Ele quer. Ao yuzawijuhum dhukrana wa inatha. Por vezes Allah junta, dá filhos e filhas. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. E Allah faz estéril quem Ele quiser. É Allah que faz. É Allah que faz. Tudo isso nós extraímos da ilação da história de Ibrahim alayhi salam. E no fim do dia, nós temos que saber que tudo é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Quando Allah decreta algo para a crente, ninguém tem escolha. Ninguém tem escolha. أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Não há escolha. Allah decretou, é assim que vai ser, e é assim que vai ser, e você aceita aquele decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah vai nos pôr à prova. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. Allah vai nos pôr à prova. E quem ficar satisfeito com a prova de Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que ficar angustiado, aquele que ficar triste, aquele que ficar zangado pela prova de Allah subhanahu wa ta'ala, essa angústia, essa tristeza voltará para ele. Temos que saber, o dunya, a nossa estada nessa face da terra, tem um único e o mesmo propósito: ser colocado à prova. Nós estamos no campo de prova. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Allah criou a morte, criou a vida. Qual é o propósito? Estamos aqui com vida, depois morremos. Qual é o propósito? Allah diz liyabluwakum, para vos pôr à prova. Prova de quê? Ayyukum ahsanu amala. Quem de vós praticará bons atos. Bons atos, começando da crença até a prática. Você ouviu, você acreditou e você pôs em prática, com livre arbítrio. Sempre mencionamos isso, com livre arbítrio. Cada um faz o que bem quiser. E Allah assim deixou. Né? Allah deixou e deixou claro. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quem quer ser crente que seja. Quem quer ser descrente também seja. Allah pôs uma baliza. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Nós preparamos o fogo para os injustos, para os transgressores. O livre-arbítrio está lá. Portanto, nós temos esta responsabilidade. Iremos cingir, focar e realçar este aspecto do problema global. Chamamos de um problema global. Esta questão do homossexualismo. Temos que ser vigilantes aos nossos filhos hoje. Temos que ser vigilantes, dar educação, transmitir, explicar para eles, não é, o problema e aquela simbologia. Hoje, em brinquedos, para ver que o alcance são essas crianças, esses menores. Os brinquedos estão lá com aquelas cores todas. E há uns que se acham ainda de muito inteligentes. São simples cores, não tem nada a ver.
É assim que isso começa. Temos que estar atentos, e banirmos tudo o que for possível, boicotar e banir essas cores que indicam, a simbologia que indica o LGBT, o homossexualismo, deve ser banido, e isso é haram no Islã. Isso é haram, até para com sua própria parceira. Até para com sua própria parceira, que é halal para ti. Quando se trata de optar por um caminho além daquele que foi legislado, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este esposo também está amaldiçoado. Também está amaldiçoado. E hoje, por assistirem filmes pornográficos, filmes sujos, nós vemos pessoas, dentre os muçulmanos, a optarem e a buscarem caminhos que atraem fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando as coisas não começam a andar bem nas nossas vidas, aí começamos a procurar culpados. Esquecemos que nós é que plantamos esse veneno na nossa família, e o castigo não é pontual daquilo que nós pensamos. Allah subhanahu wa ta'ala diz, naquilo que tem a ver com a desobediência às suas ordens, Allah diz: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah subhanahu wa ta'ala senão Ele próprio. O exército de Allah ninguém conhece. Pode existir um exército muito forte. Allah subhanahu wa ta'ala envia pássaros que resolve o problema, e foi exatamente o que aconteceu. Não é? No Surat Al-Fil, não é? Quando estavam a ir aquele exército da Abraha, quando ia para destruir o Kaaba com uma quantidade elevada de elefantes, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o quê? Pássaros. Não é? Foi o que Allah subhanahu wa ta'ala fez com este povo de luto homossexual. Allah diz: جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَليها حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Allah elevou a terra que eles estavam, onde praticavam esse ato homossexual, praticavam o homossexualismo. Allah elevou, alguns comentadores dizem, elevou até o céu. Alguns comentadores mencionam isso, Allahu A'lam. Elevou e virou de cabeça para baixo e destruiu este povo. Né? Geograficamente, alguns dizem que é aquela zona de Mar Morto, para o lugar mais baixo, ao nível médio das águas do mar. Allah elevou e destruiu desta forma. Portanto, tudo o que tem a ver com este ato do homossexualismo, Allah fez homem e fez mulher. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Mulher não casa com mulher, homem não casa com homem. Porque se os pais desses pensassem assim, nem eles existiriam. Portanto, nós temos que tomar atenção quanto a essa massificação na divulgação desses valores, que não são valores. Vem em nome de liberdade, que ele tem direito a escolher o que ele quer ser, mas a mensagem por detrás é para acabar com tudo aquilo que são valores, né, básicos, podemos assim dizer, não é? E o propósito, acima de tudo, é ir contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a oportunidade de sermos verdadeiros crentes e combater tudo aquilo que for contra aquilo que está estabelecido e instituído nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.